12 frases que as mulheres dizem se quiserem intimidade com você. Depois deste vídeo, você não terá mais dúvidas. Estas 12 frases mostram como as mulheres demonstram que querem mais. Emocionalmente, fisicamente e sim, intimamente. Saiba como responder e tudo muda. Principalmente com a última, aquela frase, é ela que inicia tudo. Primeiro ponto, você sempre cheira muito bem. Ela não está se referindo apenas ao seu perfume, ela está falando de você, da sua pele, da sua presença, da maneira como estar perto de você ativa algo primitivo. Quando uma mulher diz isso, espontaneamente, de forma leve, talvez até no meio de uma conversa, não é um elogio casual, é um deslize sensorial. Um que indica que ela está prestando atenção ao seu corpo, não apenas às suas palavras. Ela imaginou estar perto o suficiente para te inalar. Possivelmente já fez isso. Possivelmente quer mais. E é aqui que a maioria dos homens tropeça, eles dão risada, ou dizem, obrigado, é só desodorante. Mas isso acaba com a tensão. Eis a estratégia. Incline-se ligeiramente para a frente. Mantenha o contato visual por meio segundo a mais do que o habitual. Depois diga, você ficaria surpresa com quanto seus sentidos se aguçam quando você está perto de mim. Deixe a frase no ar. É uma demonstração de confiança. Reflete a linguagem sensorial dela e sutilmente coloca a ideia de proximidade, física, íntima, eletrizante no ar entre vocês. Porque quando ela comenta sobre o seu cheiro, ela já está mais próxima de você mentalmente do que suas palavras deixam transparecer. Segundo ponto, não sei porquê, mas me sinto muito segura perto de você. Essa frase está bem à vista. Soa doce, inocente. Mas se ela disser isso sentada perto de você no sofá, ou caminhando ao seu lado à noite, ou olhando para você depois de uma pausa na conversa, ela não está falando de segurança no sentido geral. Ela está falando de permissão. Para muitas mulheres, a intimidade não começa com a atração, começa com a segurança, a sensação de que podem se abrir um pouco mais, rir um pouco mais alto, tocar por um pouco mais de tempo, se entregar sem medo. Então quando ela diz não sei porquê, mas me sinto segura perto de você, ela está testando o terreno. Ela está dizendo, há uma parte de mim que quer se entregar a você, o que aconteceria se eu fizesse isso? Como responder? Não haja como um príncipe encantado, não prometa protegê-la. Apenas diga algo como, esse é o melhor elogio que você poderia me fazer. A maioria das pessoas não percebe como é raro sentir isso por alguém. Isso a encoraja. Cria uma conexão emocional e mantém a porta aberta para que ela vá mais longe, física ou emocionalmente, sem se sentir como se estivesse fazendo algo imprudente. Terceiro ponto, você é uma encrenqueira, não é? Essa frase soa brincalhona, como uma provocação, como algo que uma mulher diria com um sorriso malicioso e um brilho nos olhos. E é exatamente por isso que a maioria dos homens a ignora como uma piada. Mas aqui está o ponto crucial quando ela diz você é problema. O que ela realmente está fazendo é projetar o próprio desejo em você, porque parece mais seguro do que admitir diretamente. É ela quem sente uma faísca. É ela que imagina cenários. Mas em vez de dizer, estou sentindo algo, ela inverte a situação e diz, você está me fazendo sentir algo. E isso é uma porta de entrada. Um bode expiatório sedutor. Porque agora, se algo acontecer entre vocês dois, o problema é você, não ela. Como responder? Mantenha a voz baixa. Sorria. Depois diga, você não faz ideia, mas ainda assim gostaria de descobrir. É confiante. Mas com carinho, provoca sem pressionar. Permite que ela se entregue à energia que já sente, sem ter que se justificar. E isso a deixa segura para explorar o que já está pensando. Uma pequena pausa. Se você está trabalhando para se tornar a melhor versão de si mesmo este ano, escreva a palavra crescimento nos comentários. Vamos ver quem está evoluindo. Ponto 4. Eu provavelmente não deveria estar te dizendo isso, mas essa frase não se refere ao conteúdo que vem depois dela. Trata-se do ato de dizê-la. Quando uma mulher usa essa frase, o que ela realmente está dizendo é, estou testando que tipo de tensão conseguimos manter juntos. Ela quer revelar algo um pouco ousado, um pouco íntimo, talvez uma história sobre uma experiência passada, um sonho, uma fantasia, ou até mesmo um detalhe que indique seu lado mais vulnerável e sensual. Não é uma revelação completa, é um vazamento. E serve para ver, você consegue lidar com essa parte de mim sem se abalar? Se você ignorar, ou tratar como uma confissão, ela se retrairá. Mas se você permanecer presente e não reagir de forma exagerada, ela confiará mais em você. Como responder? Mantenha contato visual. Fale mais devagar. Então diga, não vou julgar. Gosto quando as pessoas me mostram as partes que geralmente guardam para si mesmas. Você acabou de convidá-la a se aprofundar. Não apenas emocionalmente, mas fisicamente também. Porque agora ela sabe, você consegue sustentar o peso de quem ela realmente é. E isso inclui o desejo dela. Ponto 5. Você não é como nenhum outro cara que eu conheci.
À primeira vista, isso parece um elogio vago, algo que as pessoas dizem quando estão apenas sendo gentis. Mas aqui está o truque, o contexto faz o significado. Se ela disser isso, depois de você ter dito algo atencioso, ou depois de uma longa conversa em que você não tentou direcioná-la para o lado sexual, ou quando você não deu em cima dela mesmo que ela esperasse, é aí que essa frase se torna um código. Significa: você está me fazendo sentir algo que eu não esperava, e eu ainda não sei o que fazer com isso. Porque a maioria das mulheres está acostumada com um de dois tipos de homens: os que correm atrás demais e os que mal demonstram interesse. Mas quando você se encontra no meio termo, quando você é confiante, presente, e não está tentando conquistá-la, isso desestabiliza todo o modelo dela. Essa desestabilização cria atração, e essa atração é diferente. Menos como uma faísca. É como um pavio de queima lenta. Como responder, diga: ótimo. Eu ficaria preocupado se te lembrasse deles. É uma frase que inverte a situação. Você não está agradecido pelo elogio, você está confirmando. E isso te torna ainda mais magnético, porque quanto mais ela te vê como diferente de qualquer outra pessoa, mais ela se pergunta o que mais em você é diferente a portas fechadas. Ponto 6. O que sua ex diria que você era em um relacionamento? Essa pergunta não surge do nada. Não é curiosidade aleatória, é reconhecimento. Quando uma mulher pergunta sobre sua ex, ou como você é, quando está em um relacionamento sério, ela está fazendo duas coisas. Ela está se imaginando nesse papel, ela está tentando descobrir se você está emocional e fisicamente disponível. Mas aqui está a parte oculta, que a maioria dos caras não percebe. Essa pergunta nem sempre é sobre amor. Às vezes, é sobre que tipo de amante você é. Ela pode não dizer isso diretamente, mas por trás da linguagem de relacionamento, o que ela realmente está perguntando é: você é o tipo de homem em quem eu poderia confiar para explorar algo físico, sem que isso vire uma bagunça? Então, a forma como você responde diz tudo. Como responder? Evite falar mal da sua ex. Evite se gabar. Em vez disso, diga algo como: ela provavelmente diria que eu era apaixonado, um pouco intenso, às vezes, mas sempre a fazia se sentir desejada. Essa última parte é fundamental. A fazer se sentir desejada. Essa é a isca. Planta a ideia de estar com você na mente dela, não apenas emocionalmente, mas fisicamente. 7º ponto. Você é perigoso. Não se trata de medo. Trata-se de tensão, a boa, a magnética, a que te faz sentir algo que não consigo controlar totalmente. Quando uma mulher olha para você e diz: você é perigoso, ela não está falando do seu histórico de direção ou dos seus erros passados. Ela está falando de energia, da atração, da maneira como estar perto de você abala o equilíbrio dela o suficiente para fazê-la se perguntar: o que aconteceria se ela se entregasse? É uma frase que as mulheres usam quando o desejo começa a ignorar a lógica, quando os filtros sociais habituais ficam confusos, quando a sensação de provavelmente não deveria começa a competir com mas eu realmente quero. Ela diz: perigoso, porque isso lhe permite manter um pé na cautela, enquanto o outro se aproxima cada vez mais do limite. Como responder? Não minimize a situação. Não pergunte por quê. Em vez disso, aproveite a tensão com um sorriso irônico e diga: só para quem ignora os próprios instintos. Isso faz questionar o que seus instintos estão lhe dizendo agora. E provavelmente eles estão dizendo: aproxime-se. É aí que perigoso se torna um convite, não um aviso. Ponto 8. Sinto que posso te contar qualquer coisa. Esta é uma daquelas frases que chamam a atenção. Não soa como flerte. Não soa como algo sexual. Soa como um marco na amizade. Mas não se engane. Quando ela diz isso, algo mais profundo está acontecendo. A abertura é um dos principais precursores da intimidade para as mulheres. Se ela consegue falar livremente, baixar a guarda, confessar coisas que normalmente não compartilharia, ela não está apenas falando, ela está testando a segurança emocional. E se ela se sentir emocionalmente segura, seu corpo eventualmente seguirá o exemplo. O que torna essa frase poderosa é que ela sinaliza uma mudança. Ela está dizendo: parei de te avaliar. Comecei a me imaginar com você. Também significa: você passou no teste, aquele que a maioria dos caras nem sabe que está fazendo. Como responder? Mantenha contato visual, abaixe um pouco a voz. Então diga: gostei disso. A maioria das pessoas esconde mais do que percebe. Essa resposta mostra a ela que você não tem medo de intimidade, na conversa, na energia ou na proximidade. Isso a faz se aproximar ainda mais. E uma vez que ela esteja nesse estado de plena expressão, o toque, a proximidade e a conexão não tardam a chegar. 9º ponto. Às vezes é tão difícil te decifrar. Agora isso é um sinal disfarçado. No início pode soar como uma crítica, como se ela estivesse irritada ou insegura. Mas, na realidade, esta é uma mulher tentando desvendar um mistério.
você, e percebendo que não consegue. Isso não é ruim, é magnético. Porque quando ela diz você é difícil de decifrar, ela não está apenas confusa, mas curiosa. E a curiosidade é um dos catalisadores mais fortes do desejo. Ela está pensando nas suas reações, no seu silêncio, no jeito como você a olha, e não diz tudo. Ela está se perguntando se você está afim dela. Ela está se perguntando até onde as coisas poderiam ir. E não ter uma resposta clara. Isso está deixando a imaginação dela solta. Como responder, sorria. Fique em silêncio por um instante. Depois diga, talvez você simplesmente não esteja me interpretando da maneira correta. É misterioso. É um desafio sutil. E cria um contexto em que ela quer te decifrar ainda mais. Porque quanto mais ela se esforça para te decifrar, mais perto ela chega. De descobrir como você é quando os sinais não estão mais confusos. Ponto 10. Eu nunca faço esse tipo de coisa. Essa é uma das frases mais reveladoras que uma mulher pode dizer. Especialmente se surgir do nada, durante ou logo, antes de um momento de intimidade. Pode ser em resposta a um longo abraço, um momento de silêncio carregado de energia, ou mesmo quando vocês dois estão sozinhos em um ambiente que parece um pouco perfeito demais, o que ela realmente está dizendo é, eu quero fazer isso. Mas uma parte de mim tem medo de que signifique algo que eu não posso controlar. Eu nunca faço esse tipo de coisa, não é uma negação, é uma confissão. Um pedido de desculpas antecipado pelo que ela espera que aconteça em seguida. Uma maneira de preservar sua identidade enquanto ainda age por impulso. Essa frase lhe dá uma saída psicológica, mas também sinaliza um sinal verde, com uma fita de advertência ao redor. Como responder, não a provoque. Não diga, claro que não. Isso estraga o momento. Em vez disso, diga, então não vamos fazer isso como se fosse só uma coisa. Vamos fazer isso como se fosse algo memorável. Essa frase é como uma gravidade envolta em veludo. Ela dá a ela permissão para se entregar ao que está sentindo, não por imprudência, mas porque parece significativo. E esse é o tipo de intimidade que as mulheres mais desejam. Não apenas o toque, mas a sensação de que ele importa. Ponto 11. Gosto que você não se esforce tanto. Você pode ouvir isso e pensar que é genérico, que é apenas outra maneira de dizer você é tranquilo. Mas essa frase carrega algo especial, principalmente se você a ouvir depois que ela esteve com outros homens que claramente estavam tentando impressioná-la. A questão é a seguinte, quando uma mulher diz, gosto que você não se esforce tanto, o que ela realmente está dizendo é, você não está buscando minha aprovação, e isso me dá vontade de dá-la. Há uma tensão erótica na contenção, na sutileza, e em não expor tudo. Isso a faz se perguntar o que está por baixo da superfície. Como você é quando finalmente decide se esforçar. Porque se você está no piloto automático, como seria ser você quem te faz mudar de marcha? Como responder, olhe para ela, dê um sorriso de canto. E diga, tentar é superestimado, mas eu me esforçarei quando for merecido. Agora você transformou isso em um desafio. Ela quer ver como é quando você se esforça de verdade. Ela quer saber o que é preciso para desbloquear essa sua versão mais profunda e focada. E na maioria dos casos, esse desejo se torna físico muito rápido. Ponto 12. Sinto que você me vê por dentro. Essa não é uma frase que as mulheres usam casualmente. Quando surge, geralmente aparece em momentos de ternura, depois de uma conversa profunda, uma longa pausa ou quando o contato visual se prolonga um pouco demais. Não se trata de ser observada, trata-se de ser compreendida. Quando uma mulher diz isso, ela está dizendo, você está ultrapassando minha armadura, e isso me assusta. Mas eu gosto. Na maioria das vezes, as mulheres operam por trás de camadas, personas sociais, filtros emocionais. Mas de vez em quando aparece alguém que não acredita na atuação, que ouve o que não está sendo dito. E quando ela diz, sinto que você me vê por dentro, significa que você tocou em algo genuíno, algo real, algo íntimo, sem sequer encostar um dedo. Como responder, não minimize. Não faça piadas. Simplesmente diga, talvez eu não esteja vendo a versão que você mostra para todo mundo. Essa única frase diz a ela, você vê a verdadeira ela, não apenas a superfície, não apenas a versão bonita. E isso, mais do que o toque físico, é o que faz uma mulher querer se abrir completamente para você. Porque ser vista é a experiência mais íntima que existe.